Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos ao vivo da nossa redação em São Paulo, começando o ICL Notícias, segunda edição. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito boa noite para você que mora nesse país em que o governador bolsonarista de São Paulo, aquele que disse, não estou nem aí para o massacre que acontece na Baixada Santista, promovido pela Polícia Militar, esse que não quer câmera na farda dos policiais, esse governador é considerado a opção moderada para enfrentar o Lula. E isso já está em andamento. A Operação Tarcísio. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mostrando como é que essa operação já aparece nos jornais, em reuniões, nos bastidores da política. Vamos falar bastante também sobre o choque entre Supremo Tribunal Federal e o Congresso. E agora, os outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Política do gado. Feira do agronegócio em São Paulo vira palanque para Jair Bolsonaro com a ajuda do governador Tarcísio de Freitas. Volta, Bolsonaro! Parem o genocídio. Protestos de estudantes contra a guerra em Gaza saem dos Estados Unidos e ganham o mundo. Símbolo da esquerda na América Latina. Ex-presidente do Uruguai, José Mujica, anuncia câncer. E arrojo aguante, vou estar. E presidente Lula presta solidariedade. É briga de cachorro grande. O conflito do Supremo Tribunal Federal com o Congresso na análise do advogado Cacai de Almeida Castro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, agora diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição, que está ao vivaço aqui. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Boa noite, Gabi. Chico. Semana só começando com muita notícia por aqui. Por exemplo, a gente teve, Chico Sá, Bolsonaro e Tarcísio de Freitas juntos na AgriShow, né? Gostei da chamada, política do gado. É isso aí, mas predomínio ainda do Tarcísio Bolsonaro, mas já com presença forte do governo federal. Lembre-se que no ano passado eles desconvidaram o ministro da Agricultura, o Fávaro. Nessa edição tivemos o Alckmin e elogios dos dirigentes da feira às realizações do governo Lula. Então, outro clima. Estava lá o bolsonarismo, mas outra história. Muito bom esse resumo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito disso. A Heloísa Vilela hoje vem aqui no ICL Notícias também para falar da ocupação do INCRA pelo MST, também da Comissão de Mortos e Desaparecidos. A gente vai falar de possíveis novidades a respeito disso, quando isso deve acontecer, e de protestos pró-Gaza que estão acontecendo com bastante intensidade. O TSE também retomou o processo de cassação do senador Jorge Seife, um senador bolsonarista. E o Cacai, hoje também é um dos nossos convidados aqui nessa segunda-feira para falar sobre uma vitória na justiça do nosso colega, o Guga Noblat, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos os detalhes dessa história a gente vai trazer daqui a pouquinho, né, Rodrigo? É isso. Na abertura, aqui, a hora que mostrou a imagem, o Tarcísio em cima do caminhão com o Bolsonaro, eu fiquei na dúvida se ele gritava volta Bolsonaro ou solta Bolsonaro. Eu também fiquei com a mesma Solta, será que ele já está achando que o Bolsonaro vai ser preso? Mas fiquei com essa dúvida. É a política do gado. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Como o Chico falou, Gabi, o governo federal tentando disputar, né? Disputar esse setor que é um setor muito mais próximo realmente do bolsonarismo. E o governo federal também, agora falando do Lula, dos ministros, do Alckmin, tentando disputar as redes sociais.
mudando um pouco a maneira de anunciar o governo Lula, né? Tentando mudar a maneira de se posicionar e de anunciar os fatos nas redes sociais. De quem que eu estou falando? Estou falando do ministro Alexandre Padilha. Olha só a postagem que ele fez aqui, né, dialogando com o fato do domingo, do futebol. Ele é corintiano, né? E aí ele se refere, teve um episódio no jogo, né, do Corinthians, 3-0 em cima do Fluminense, e o Wesley, atacante do Corinthians, fez um golaço e deixou o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo sentado no chão. Foi dar um carrinho, ficou sentado no chão. E aí o Padilha, o carrinho chegou aqui em Brasília, já no clima da Neoquímica Arena, preparando os anúncios do 1º de maio com o presidente Lula. Não sei se nós temos o vídeo para rodar, porque o vídeo era interessante. O Padilha brincando até com a imagem do Felipe. Temos aí, vamos ver, ó. Opa! Eu tô chegando aqui para mais uma reunião com o presidente Lula. Que coisa, hein? Vamos preparar o 1º de maio. O presidente Lula vai poder anunciar recorde de geração de empregos, crescimento econômico, ganho salarial das categorias, das negociações sindicais, redução da pobreza do nosso país, luta por mais direitos dos trabalhadores, todos os trabalhadores do nosso país. Tudo isso que o governo vai poder anunciar no dia 1º de maio na Neoquímica Arena. Replay do lance, vamos lá. Só de olho no lance. Opa! O Felipe Melo passa de novo. Acho que o Padilha, como todos os corintianos, estava sonhando com o momento para poder tirar sarro dos adversários, porque o Corinthians só estava apanhando. Eu também estava sofrendo muito. E teve esse lance, o Felipe Melo escorrega no chão, toma o drible e o Wesley fez o golaço. E o Padilha usando isso na sua postagem nas redes sociais. Ele é corintiano, eu já encontrei até o Padilha em jogo de futebol, no Pacaembu, né? E ele é um corintiano presente, assim, nos jogos do Corinthians e está usando isso, uma maneira, assim, mais direta de dialogar com o público. Outro que seguiu essa linha também, Chico e Gabi, o Alckmin, já faz tempo que está nessa. Olha só a postagem do Geraldo Alckmin. Ela veio. Ela é a Madonna ali na... Ela é só a Madonna. Na janelinha do Copacabana Palace. Ela veio, ela está entre nós. A modernização de máquinas das nossas indústrias está na pauta de amanhã do Senado. A postagem, quando você lê no Twitter, é mais divertida ainda do que aqui no telão, porque você não vê direito, você vê primeiro a foto e você fala, o que é isso que ele está falando? É aqui que vai ser votado o PL de modernização de máquinas. Dá um estranhamento, né? Provoca um estranhamento e aí faz você prestar atenção naquilo. Em vez de, estamos lançando o plano de modernização das máquinas. Primeiro fala da Madonna, usa a foto da Madonna, dialogando com algo que está nos trend topics, né, Chico? É o assunto da semana. O assunto da semana é o show da Madonna no Rio de Janeiro, né? A Gabi, aliás, estava no Rio, teve que sair, né, Gabi? Não cabe a Gabi e a Madonna no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Pois é, exato. Não a gente teve que fazer um revezamento, Rodrigo. Teve que fazer um revezamento. Mas olha, isso aqui é para mostrar que o governo federal está nesse esforço, né? Os ministros e tal, de mudar a comunicação, né? Muita gente falou, tem que melhorar, e pode sempre melhorar, e melhorar significa também usar métodos assim não convencionais, né? Dialogar com o que está bombando, o que está na rede, o que está nos trend topics, e fazer a sua postagem relacionada a isso. Olha, esse é o lance, né? Então, esse aqui é o lance, o Felipe Melo estatelado. E durante o jogo, aliás, o Padilha, antes dessa postagem do 1º de maio, já tinha feito uma postagem mais futebolística, dizendo, que legal, o menino veio do terrão e fez o Felipe Melo ficar deitado no chão. Porque, além de tudo, o Felipe Melo é bolsonarista, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma maneira diferente de usar as redes sociais, tentando dialogar com ferramentas que normalmente a direita usa. O ato do 1º de maio vai ser no Itaquera, vai ser na Neoquímica, então tem toda... Vai ser no estacionamento do estádio do Corinthians, o ato de 1º de maio dos sindicatos. Mas olha lá o Padilha, para de novo, né? Várias vezes repetindo o lance. Ficou divertido até. Bom, quem usa bem essas ferramentas, a gente sabe, é a extrema-direita, o bolsonarismo, desde 2018, usa essas, mas usa menos o humor e mais o terror, né? Mais o ódio. Eu acho bom que use, assim, o humor, né? Dialogar, fazer uma coisa moderna e conversada com o público. Agora, a gente está falando da extrema-direita, do bolsonarismo, e vou voltar, então, ao tema com o qual a gente abriu aqui o programa. Tarcísio de Freitas. Agora vamos sair daqui dos nossos exemplos de ministros, né?
E vamos para a direita. Está acontecendo uma operação Tarcísio de Freitas na imprensa brasileira, Chico. Uma operação. Uma construção de uma imagem, De um tentando candidato. vesti-lo de moderado, mas é uma construção que está exigindo muito esforço. É uma bela operação. Uma bela operação. Bela para eles. Outro dia a Veja trouxe uma capa dizendo assim, Tarcísio, o nome de centro para enfrentar o Lula. Ah, tá. Nome de centro, moderno. Agora, a Folha, essa manchete foi espetacular. Furtos caem em São Paulo sob Tarcísio no primeiro trimestre, mas ficam acima do antecessor. É o famoso caiu, mas subiu. Caiu, mas subiu. Caiu, mas a gente tem que dizer que está melhorando, porque é Tarcísio. Dá para entender? Não dá para entender direito a manchete. Eu fui ler a matéria. Qual que é o número que acontece aqui? Em São Paulo, furtos na capital de janeiro a março de 2024, 59 mil furtos. Caiu em relação ao primeiro trimestre de 2023, que já era o Tarcísio. Caiu um pouquinho. É dele também. Então caiu o Tarcísio, 61 mil em 2023, agora caiu para 59 mil. Mas se compara com o último ano do governador anterior, subiu para caramba. O último ano, em 2022, no governo do Rodrigo Garcia, tinha muito menos furto. Então, quer dizer, a manchete correta era: os furtos saem de controle no governo do Tarcísio. Só que tem que fazer manchete favorável a ele. Entendeu? Não dá para entender a manchete. Agora, Folha de São Paulo. A Folha tem negócios, inclusive interesses imobiliários, na região onde o Tarcísio quer fazer a nova sede do governo do estado de São Paulo, a região central de São Paulo, Campos Elíseos. Tem a sede do próprio jornal por ali, tem imóveis. No passado tinha até a rodoviária antiga de São Paulo, ficava ali, o prédio da rodoviária. Em sociedade com Paulo Salim Maluf. Paulo Maluf, para quem não sabe. É isso. Então, a Folha, seja por interesses imobiliários, seja por afinidade ideológica, construindo a figura do Tarcísio. Agora, mais ainda o Globo. No fim de semana, 3 páginas. O jornal Carioca, o Globo, abriu 3 páginas para o Tarcísio. Assim, não aconteceu alguma coisa? Por quê? Né? É um perfil de apresentação. É como assim, Tarcísio, abrimos as portas da sociedade carioca para você, do Rio de Janeiro. Tanto que não tem manchete. Tarcísio, equilíbrio entre radicais e instituições. É uma tentativa de vender o peixe. Um perfil até, você vai ler, a matéria está ok, né, Chico, Gabi, não sei se você chegou a ver. A matéria tenta aí, traz as informações e tal. Mas a operação é claramente de abrir espaço para ele. 3 páginas inteiras no Globo de hoje. É a foto, a produção dessa foto heróica, né? Isso. É o herói, olha, o épico, olha a foto. Exatamente. No passado já vimos construção de outros candidatos com esse mesmo estilo. Governadores em geral, hein, Chico? Você quer lembrar para a gente? Governadores, me lembrou muito o Caçador de Marajás, aquela capa. Eu falo porque eu estava lá, na revista Veja, e eu sei como é que foi feita essa construção e como são feitas as construções de personagens da política na grande mídia. Já passamos muito por isso, né? Então você vê aquela redação toda correndo para construir uma história e a história torná-lo palatável, moderado, gente boa, realizador. Vai ser isso aqui a partir de agora. Lá naquela época era o Caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Era aquele que não perdoava a corrupção, os altos salários. Que era um engodo. Você falava com o sindicato, ninguém estava sequer sendo demitido, continuava todo mundo na mesma história, não demitia-se altos salários, principalmente se fosse da família Collor ou ali na República de Alagoas, como a gente chamava. Era uma cascata que você vende, né? Uma mentira que você embala bonitinho numa capa de Veja e enganou muita gente. Logo depois veio um Globo Repórter da Globo em cima da capa, e aí pega o Globo Repórter e virou o programa do PRN em rede nacional e por aí vai. Constrói-se um herói. Acho que nós temos a capa do Collor, não temos? A gente separou aqui antes do programa. A capa do Caçador de Marajás. É uma capa que ficou famosa. Na época, a Veja vendia 1 milhão de exemplares. Isso. Olha aqui, ó. Também, olha, Chico, falando sobre a construção... A mesma imagem de... Olha, a imagem de heroísmo, porque isso aqui deve ser um quadro lá na sede do governo de Alagoas, eu imagino. Do Palácio dos Martírios, em Maceió. E aí, Collor de Mello, o Caçador de Marajás.
Vamos comparar? Colocar de volta o Tarcísio aqui, ó. Collor de Mello, caçador de Marajás. Vamos colocar o Tarcísio aqui. É pena que o nosso está deslocado, mas Tarcísio de Freitas, equilíbrio entre radicais, podia ser, né? Tarcísio de Freitas, equilíbrio entre radicais. E aí, o fundo... Também um quadro heróico. Um quadro heróico. Então, a construção... Tudo isso é pensado, gente. Tudo isso é pensado na hora de construir uma matéria. No caso do Globo, não era uma capa, né? Era uma página interna, página 14, como está aqui. De qualquer maneira, é assim, abrir... Apesar dele ser carioca, ele não é conhecido no Rio, porque trabalhou em Brasília, era um cara de segundo escalão, depois foi para o primeiro escalão com o Bolsonaro, e aí tem que apresentá-lo no Rio de Janeiro. É isso que eles estão fazendo. Assim como fizeram com o Collor, que era um governador de Alagoas. Trazer o Collor para ser um nome nacional e construíram. Veja depois Globo e tudo que a gente sabe sobre a campanha de 1989, a primeira campanha, a Globo manipulou, debate, fez o diabo e elegeu o Collor de Mello. Mais recentemente, a gente teve uma operação da Veja para construir o Aécio. Não deu certo. Mas vamos ver a capa do Aécio aqui? Aí, olha isso. Esse já é quase ridículo, né? Assim, não segue a mesma linha. Já é mas na época foi importantíssima para a campanha do Aécio, foi uma bela encomenda feita pela Veja. É uma grande montagem mal feita também. Eu acho muito mau gosto. De mau gosto, assim, se você compara com o Collor de Mello, caçador de Marajás, a tentativa de fazer do Collor, que era um cara pouco conhecido, um estadista. Né? Aqui não. Na verdade, você reforça a imagem do Aécio jovem, meio playboy, né? Aquela coisa assim. Confirma o poder de Aécio. E aí ele foi para a eleição contra a Dilma e quase ganhou, né, em 2014, com o apoio da mídia. Então, essas construções que agora a gente vê, a Operação Tarcísio está em andamento nesse momento. Está em andamento na mídia e está em andamento, hein, Gabi? Você falava para a gente, nos bastidores da política em São Paulo. A gente vai ter eleição municipal, mas o Tarcísio já aparece nas conversas de maneira muito forte, não é isso, Gabi? Foi um termômetro. Na semana passada, só para quem não ficou sabendo dessa história, rolou um jantar em São Paulo para apoiar a reeleição do Ricardo Nunes. E aí a gente tinha gente de muitos espectros políticos, mas assim, né, da centro-direita para a direita. Com certeza, só você dar uma olhada nessa foto, que aí você vai ver. Tem Tarcísio de Freitas até ali. O Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, inclusive cotado, ele disse que não, mas é cotado para ser vice na chapa do Ricardo Nunes, tá? Sim. Paulinho da Força. Paulinho da Força, quem mais que estava lá também? O Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, tá por aí também. Aí, isso. Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, que também, gente, é um termômetro de como é que vai ser, como é que está sendo encarada a política depois de tudo que o Valdemar da Costa Neto, né, protagonizou na nossa história. Tem também o Rodrigo Garcia, que era vice-governador de São Paulo e que agora vai trabalhar ativamente na campanha do Ricardo Nunes. Gilberto Kassab não está na foto, tá, gente? Mas ele estava lá. Ele não foi ele que tirou a foto, Gabi? Acho que ele e o Michel Temer, os dois não quiseram sair. O Temer fugiu da foto também. Também fugiu da foto. Pô, vampirão, na hora da foto, ele... Correu. Tem o Marcos Pereira também, do Republicanos, que pode ser, inclusive, o novo... Um dos cotados para ser o presidente da Câmara dos Deputados, né? O nome dele está aí também. O Baleia Rossi, também do MDB, que sempre foi um nome forte do MDB. Aí. Mas então... é como se fosse uma prévia, Gabi, um aquecimento... Assim, é para a campanha do Ricardo Nunes. Isso. Mas pode ser uma espécie de prévia do Centrão unido em torno do Tarcísio, que o Tarcísio Eles estão chamando de frente ampla, né, Rodrigo? Eu acho muito interessante isso, porque... o Tarcísio, até esse jantar rendeu muito bafafá, né? Aquela coisa de bastidores da política. Dessa história saiu, então, esse papo de frente ampla que a direita está querendo fazer colar. Mas qual que é o negócio aí? Ana Clara Costa, lá da Piauí, ela apurou com diversas lideranças ali do PL, nos bastidores, que o nome do Tarcísio é o candidato para a eleição presidencial em 2026. Já em 26? Já está, assim, sacramentado o nome dele, só que eles ainda não revelam isso oficialmente, porque isso poderia desgastar o Tarcísio politicamente. Aí o que acontece? Eu achei muito interessante isso que ela conta. Eles estão colocando a Michele Bolsonaro como boi de piranha, porque aí fica aquela coisa, a Michele Bolsonaro é perigosa,
Será que ela vai ser candidata? Será que ela é a candidata do Bolsonaro? E, na verdade, o nome já está escolhido. O martelo foi batido pelo Tarcísio. Não, e aí aparece, a Michele fala muito, é o uso religioso, é perigoso. Aí aparece o Tarcísio, tá vendo? Ele é moderado. A Michele não. moderado. A Michele é radical. Na comparação, vai... Não é isso, é uma construção muito bem feita. Agora, eu vou me sentar aqui para a gente continuar a conversa. Nós vamos falar do Tarcísio, da disputa com o governo federal, né, na feira aí no interior de São Paulo. Eu conversava com algumas pessoas no fim de semana, Gabi, e ainda tem dúvida se o Tarcísio vai mesmo em 2026 ou se ele se guarda para 2030. Você acha que já está definido? Eu acho que está definido. Eu acho que as redações, quando eu falo, são os donos. Os donos. Porque nós fomos repórteres a vida inteira e sabemos que nós não mandamos nada. Né? A gente vai para a rua fazer matéria e tal, reportagens, mas na hora quem bate martelo, quem conversa com os candidatos, assim, no sentido de definir os rumos do país, são os donos dos jornais, os donos das emissoras. E a gente tem que aprender a ler a mídia, a ler jornais, TVs, portais, e para sacar o movimento. Foi isso que a gente tentou fazer aqui. A Operação Tarcísio. Mostrando que num passado recente foi assim e que agora se repete. Há uma operação, eu acho que não dá mais para disfarçar. A mídia vai tentar emplacar para agora. Eu acho que vai ser difícil ele pular fora dessa missão. Vão dar como uma missão até, né? Vão dar como uma missão da direita e vão dar como uma coisa consolidada e todo dia um agrado, como reportagem desse tipo, vai ficar, não tem outro jeito. Agora, o Kassab é muito esperto, ele tem um pé no governo federal, tem ministros. Ele está com o pé em todas as canoas. Ele está com o pé em várias canoas. Exato. Porque, Chico, eu acho que assim, o Tarcísio está colocado, a gente até fazia a leitura, ele fecha com o lado liberal privatizante, está privatizando a Sabesp, então agrada empresário, vai fazer obra no centro de São Paulo para a nova sede do governo, vai agradar as construtoras, mas fecha também com a extrema-direita, com esse discurso bolsonarista, ele sobe no caminhão, diz que está com saudade do Bolsonaro, tem um diálogo com os evangélicos, então ele consegue uma operação que amplia, né, assim, do bolsonarismo estrito sensu para esse bolsonarismo mais neoliberal também. Então, tem uma operação colocada. E aí, acho que é isso. Se o Lula tiver mais fragilizado, se ele sentir que tem chance, ele vai com tudo. Senão, ele recua, né? Ele pode se dar o luxo de escolher ali nas vésperas da eleição, né? Cara, o movimento é para não recuar. É para não recuar. Não tem razão histórica de toda essa mobilização que é forte. Não há como recuar. Não está cedo demais, Chico? Não está. As eleições têm começado cada vez mais cedo. O que sobraria para o Bolsonaro seria algo messiânico. Só algo messiânico não ganha eleição. Tem que ser uma composição Tarcísio e, na vice, algo messiânico. Até vai. Mas a burguesada não vai com algo folclórico mais. Damares, né? Assim. Não vai com algo folclórico, vai jogar o jogo para ganhar. Tanto você vê uma preservação gigante do bolsonarismo em jornais que nunca foram tão bolsonaristas assim, ficaram esperando a terceira via até a terceira via não chegar, aí foram com o que deram, foram um pouco com o Bolsonaro, um pouco com o Lula, no caso alguns segmentos da mídia e tal, mas agora eu acho que não se espera a terceira via. Já viram que não vai terceiro, não vão cometer o mesmo erro, né? Não vão cair. Ficaram esperando em 2018, tiveram 5%. 2022, a Tebet teve 5%. Exatamente, vão construir... a segunda via mesmo. Vão construir a segunda via e acho que está muito declarado, está muito aberto, vai ser por aí. Acho que não vai ficar muito difícil... Já vem uma pesquisa aí, botando o Tarcísio ali colado no Lula, pode esperar, 15 dias tem uma pesquisa aí para já colar o homem no Lula e vai ser esse o embate. E ele foi no fim de semana, né, para Ribeirão, não é isso, Gabi? Foi esse final de semana para lá. Inclusive, a gente vai trazer essa história aqui em detalhes, né? Porque o Bolsonaro, ele teve o primeiro dia de visitação lá da AgriShow, que é a feira de negócios do agronegócio, que, como o Chico Sá disse, teve uns contornos um pouquinho diferentes do que aconteceu nos últimos anos, né? É a base eleitoral do Bolsonaro, só que aí ontem, na abertura, estava o vice-presidente Geraldo Alckmin, como o Chico colocou, e também o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura. No ano passado,
passado, por exemplo, o Fávaro foi desconvidado em cima da hora, foi muito chato, justamente porque o Bolsonaro estava lá e esse ano não teve saia justa, né? Então, algum recado político tem aí. Só que o Bolsonaro, ele foi lá, discursou do lado do Tarcísio de Freitas, como eu disse agora há pouco, o candidato não oficializado, né, do PL, mas vai ser o Tarcísio de Freitas. Também quem estava discursando do lado do Bolsonaro, Ronaldo Caiado, né, que é um bolsonarista, o governador, que é um bolsonarista de primeira hora. E aí ele disse o seguinte, o Bolsonaro: nós acreditamos em vocês, acreditamos no Brasil e se eu não voltar um dia, fiquem tranquilos. Nós plantamos sementes ao longo desses nossos 4 anos. E aí depois ele saiu numa carreata ao lado de Caiado, ou seja, foi mas já notei a inversão dos papéis. O Bolsonaro já é reboque do Tarcísio, já estava invertida a parada. Ou seja, em vez do Tarcísio estar reboque do Bolsonaro... O prestígio já é do Tarcísio, não é mais dele. Política assim, deixou o vácuo, outro ocupa, não tem essa. Seja na esquerda, na direita, onde for, no centro, ocupou. O Bolsonaro veio de 2 tragédias de público, o Rio de Janeiro e Aracaju. Foram trágicos para ele, de foto, aquela produção de imagens. Não deu nem para mentir. Nem motociata está dando para fazer mais para ele. Não deu. Em Ribeirão também, ele não foi forte. Já é o Tarcísio ocupando, as peças se movendo e o Tarcísio já ocupando a parada. Já é o governo federal que tem a caneta, já é o Fávaro dizendo os mercados que conquistou. Já divide, é bem diferente a operação. Olha, é até interessante a gente notar, né? Onde o Bolsonaro consegue mais público, parece que ele está mais orgânico, mais organizado, é São Paulo. Foi assim na Avenida Paulista. E se a gente comparar Ribeirão Preto para o tamanho da cidade, a manifestação de Ribeirão foi mais forte do que Rio, na proporção, claro, né? E melhor do que Aracaju, com certeza, né? Então, em São Paulo, seja na capital, principalmente no interior, o bolsonarismo hoje acho que está mais entranhado via agronegócio, via esse conservadorismo que fala da família, etc. Porque o interior de São Paulo, Ribeirão, virou uma continuação de Goiás, né? O estado de São Paulo, mesmo Ribeirão, que é um polo que tem universidade, já teve indústria e tal, é agronegócio. Aliás, é capital do agronegócio, Ribeirão Preto, super poderoso, né? Terra do Dr. Sócrates também, né? É verdade. Mas, enfim, para a gente prestar atenção nisso. São Paulo é hoje o ponto forte do Bolsonaro. E o próprio Tarcísio fazendo uma transição esperta. Ele não nega hora nenhuma, ele exalta o bolsonarismo, ele diz que o Bolsonaro tem que voltar, ele fazendo para não perder o gado, como a gente falou. Ele não vai perder esse gado porque ele mantém essa fidelidade desse eleitorado. Então, ele faz uma transição esperta. Eu acho que, do ponto de vista dele, está muito bem feita a transição. Está muito bem feita, muito bem orientada. Porque no começo as pessoas diziam, não, o Tarcísio tem que se afastar do Bolsonaro. Ele não podia se afastar do Bolsonaro. E ele fez esse cálculo. Ele fez isso muito bem, senão ele ia virar um outro Dória. O Dória virou o traidor do Alckmin e do PSDB. Tanto é que, só para não deixar de citar, já que você falou do Dória, né, Rodrigo, o Rodrigo Garcia, como ele foi vice do João Dória, ele vai fazer a coordenação do programa de governo do Ricardo Nunes. Só que aí tem uma parte ali dos bolsonaristas que não gostou dessa história. Porque ele é um inimigo político, né, ele do Bolsonaro. Ele disputou o governo de São Paulo contra o Tarcísio, perdeu. Até hoje ele é tido como o inimigo do Bolsonaro. Então, o cara fez uma campanha totalmente, quase dizia que era bolsonarista, no certo sentido. O Garcia, né? Não tem nada. Mas eu acho isso, que do ponto de vista dele, do ponto de vista do Tarcísio, e essa operação certamente está na mão do Kassab. O Kassab sabe. O Kassab conhece, né, esse caminho, né? Quer dizer, as coisas têm que ser feitas com alguma sutileza. O Tarcísio vai tentar se descolar do bolsonarismo mais na frente, não agora. Agora ele precisa ser fiel, até estar lá, até para carregar para ele o prestígio. Depois ele pode se dar até porque o Kassab, o PSD, na verdade, do Kassab, ele costuma lançar candidaturas próprias. Então, provavelmente pode até dar uma sinalização ali para o bolsonarismo ou para Lula, no caso, um dos únicos partidos que estavam lá, não o único, né? Mas um dos poucos que estavam nesse jantar e que continuam tendo um diálogo com o governo Lula é o Kassab. O Kassab, onde tiver governo, ele está dentro. Ele quer ser governo
com o Centrão, com o Lula, com quem for. Ele foi ministro da Dilma e depois foi para o impeachment. Ele está com o Zema, ele quer fazer ali o máximo de secretarias possíveis, pegar cargos o máximo possível. Ele lembra muito o que era o PFL. Sim. Ele vem do PFL, né? Não, depois PL. Se tem governo, tô dentro, porque ele vai buscar ali o espaço dele, né? Vai fazer negócios, contratos e mais contratos. Não sejamos ingênuos achar que o Kassab é apenas um articulador. Tem por trás empresários, tem negócios. Esses caras entram em governos também para ganhar dinheiro e fazer negócio. Aí, claro, que você, no papel de analista político, você dá aquela dourada na pílula e diz, o grande articulador, Kassab. Também o grande fazedor de negócios, Gilberto Kassab. Agora, só uma questão, não sei se você queria mostrar mais alguma coisa lá do... Queria trazer o Tarcísio pedindo volta a Bolsonaro, então faça, né? Porque ele, no domingo, lá no AgriShow, ele fez esse coro aí ao volta a Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo, aí você faz seu comentário. Hoje, ninguém tem vergonha de dizer Deus, pátria, família, liberdade. Esse é o sentimento. É isso que nós queremos. Nós queremos ver o Brasil verde e amarelo, o Brasil sorrindo, caminhando para frente de novo. Por isso que a gente fala, volta Bolsonaro! Aí, aproveitando, só porque o Chico também falou que foi meio caído lá no Rio de Janeiro, tal, teve também o Bolsonaro em Aracaju, lá em Sergipe, né? Eu vou pedir também para a gente trazer um vídeo aqui mostrando como é que foi a passagem do Bolsonaro por lá, para a gente ter uma ideia do clima, né? Vamos lá ver. Bolsonaro! A joia já devolveu, Bolsonaro! Xandão! Sua hora tá chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia já? Já devolveu a joia lá? A joia é do Brasil, viu? Tá com medo de Xandão, Bolsonaro? Tem vergonha não de ir pra minha cidade? É uma vergonha pros aracajuanos, viu? É uma vergonha! Uma vergonha para Aracaju. Olha. Lá o clima não estava muito bom para ele, não. E pouca gente mesmo. Lá a fotografia mostrava assim, era meia dúzia de gato pingado, como se diz mesmo. Chico, mas o que eu ia dizer, aliás, é interessante a gente ter essa, quer dizer, em Aracaju, caído, no Rio de Janeiro mais ou menos, no Nordeste menos apoio e tal, agora no interior de São Paulo ele tem apoio. Eu ia dizer o seguinte, vamos dizer que o Tarcísio saia candidato. No passado recente, governador de São Paulo não se elege presidente. Né? É um bom ponto. É um bom ponto, porque fica aquela coisa, São Paulo contra o Brasil. São Paulo já tem muito poder. Lula batia em todo mundo ali. Né? A Dilma também. Tudo bem que foi um contexto diferente, mas o João Dória, ele queria muito, né, a presidência, só que aí ele acabou entrando num conflito direto com o Bolsonaro. A gente imagina que isso deu uma desgastada na imagem dele com o bolsonarismo. Mas a época do Bolsonaro era isso, né? Ele queria ser o candidato do Bolsonaro. Mas eu estou falando até de antes. No PSDB, os candidatos do PSDB, Serra 2 vezes e Alckmin, não tiveram chance. Nossa, o Alckmin, todo mundo achou que a carreira dele tinha acabado ali, lembra? Não, e ele perde para o Lula em 2006, né? Tá uma surra do Lula. Sim. O Serra tá uma surra do Lula, depois o Serra tá uma surra da Dilma, né? Governador de São Paulo tem dificuldade para conseguir espaço fora de São Paulo. Eu lembro do Alckmin e do Serra fazendo campanha no Rio, no Nordeste, ficava aquela coisa paulista de, sapato sem meia na praia. Esse negócio. Sapatênis. E quando eu ia para o Nordeste, botava aquele chapéu de cangaceiro, tentando... O Bolsonaro fazendo a vaia cearense, né? Eu digo, os governadores daqui, Gabi, eles deslocados do Nordeste, também eu lembro do Serra dançando forró. Nossa, maravilhoso. Tentando... É porque o Bolsonaro também tentou esse recurso, o Bolsonaro tentou também a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer o Tarcísio tem força, eu acho que é para a gente prestar atenção, tem uma operação da elite, da mídia e tal. Vamos ver se ele consegue construir uma aliança, né? Se é que ele vai ser o candidato mesmo. O Chico aposta que sim, que isso aí não tem volta. Eu ainda tenho uma dúvida, assim, mas que tem a operação, tem. O Tarcísio, se ele consegue ir para além do estado de São Paulo, que essa elite é muito forte. Em São Paulo, o cordão do agronegócio.
São Paulo deixou de ser o estado industrial. Então, o interior de São Paulo é agronegócio, Goiás é agronegócio, Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil. Mas será que ele consegue ampliar para além disso, né? É uma questão, né? Ele não é um paulista típico. Isso talvez ajude, porque ele não é um paulista típico. Sim. Né? Verdade. Vamos chamar a Elo para a nossa conversa também? Heloísa Olha Vilela só. já está na tela com a Por gente favor, pra por favor, conversar. com a Elo. Boa noite, Elo. Eu procurando aqui, ela já estava na Boa tela. noite, pessoal. Estava aqui ouvindo vocês, né, e pensando assim, eu, pelas articulações que eu vejo, as conversas aqui, eu acho que o Caiado não está descartado como uma possibilidade de candidato da direita, tá? Acho que o que o Tarcísio tem muito mais chance de agregar diferentes setores. Agora, primeiro, o Caiado é o real representante do agronegócio. O Tarcísio está querendo ser também, né? Então, se você tiver uma divisão aí, seria talvez a melhor coisa para quem quer dar força para os progressistas, que eles se dividissem. Mas eles têm jantado juntos, esse grupo, né? O Tarcísio teve com o Caiado e outros governadores, outros representantes. Então, fica sempre essa conversa ali. Acho que eles vão analisar mais perto. Agora, eu fico muito feliz de ver que a grande imprensa já está construindo o Tarcísio, porque até onde eu me lembro, a grande imprensa não ganhou eleição nos últimos quase 20 anos. Né? A Globo não elege o candidato dela há muito tempo. Desde o Collor. Então, exatamente. Então, acho ótimo. Tomara que seja ele mesmo e que esse seja o candidato. Agora, o Lula é um ponto fora da curva, porque ele não deixa de ser paulista, né? Assim, a história política dele foi toda construída em São Paulo. E ele acha que é o único líder político construído em São Paulo que tem esse sucesso nacional todo, porque aí ele agrega a história dele de origem, né? E ele carrega o Nordeste e tal, mas eu acho que a gente não dá para deixar de considerar o Lula uma força política também paulista, da indústria automobilística, do sindicalismo, né? Sim. Então eu não sei como é que essas forças econômicas vão se fazer representar. Tá me parecendo que o Tarcísio está conseguindo aglutinar um maior número, né, uma porção maior das forças econômicas do que qualquer outro candidato no momento. Sabe uma coisa que eu queria ressaltar também, Elo, Chico, Gabi, todas e todos que nos acompanham? Enquanto o Bolsonaro e o Tarcísio estão nessa operação agronegócio, o Lula e o Alckmin estão tentando recuperar a indústria brasileira. Exatamente. Né? Então tem o Lula e o Alckmin visitando a Embraer, os jatos, né, a fabricação de avião. Depois o Lula foi na fábrica de insulina, que é o Brasil produzindo insulina em Minas Gerais. aqui, né? Reindustrialização. E eu fico pensando se o que sobra da indústria brasileira vai apostar nessa candidatura do Tarcísio, do bolsonarismo, que é muito mais assim, o Brasil volta a ser uma fazenda, porque a visão deles é essa, é voltar lá para a República Velha. Tudo bem, o agronegócio muito mais sofisticado, com uma certa tecnologia e tudo, mas é o Brasil fazenda, não é o Brasil indústria. E acho que o Lula e o Alckmin... Faria Lima também, né? O Brasil é verdade, agro e a Faria Lima também. Você tem razão. É agro com finanças. O agro e o financeiro. Mas a Faria Lima está todo mundo de braço dado com a Faria Lima. Não vejo nenhum dos dois sem estar de braço dado com a Faria Lima. O que eu acho é que o Lula tem um histórico, né? E o bolsonarismo ao contrário, o bolsonarismo, o ministro do Bolsonaro foi o Moro, que fez o favor de destruir toda a indústria da construção civil no Brasil. Né? Eles vão votar com essa turma toda de novo? Não sei, né? Então, acho que tem aí uma divisão possível, né? Para a gente ler, assim, a burguesia, né? A grande burguesia da indústria, que hoje está menor, mas tem um peso. Eu acho que a de São Paulo vai com o Tarcísio. A de São Paulo. O Minas, que você falou da fábrica de insulina, eu acho que vai depender do tamanho dessa obra do Alckmin e do Lula, refazendo o parque industrial do país. Se faz uma baita política industrial, com BNDES, com tudo, pode atrair uma coisa, outra, um racha mínimo aqui em São Paulo, mas a maioria vai com o cara que tem na cartilha, assim, declaradamente privatização, que não vacila em relação a esse tipo de coisa. Aí eu acho que fecha agronegócio e a turma que bota o dinheiro para trabalhar por eles da Faria Lima, que não gosta de trabalhar nem de produção, né?
Vamos aproveitar e falar também do Arthur Lira, já que a gente está aqui nesse papo bastante político, né? Das forças políticas. Das forças políticas, da relação de Lula também. Aí, no caso, o Arthur Lira, né? Tem mais um fator de complicação agora, que é o seguinte, esses desentendimentos que foram provocados lá pela demissão, né? Um dos fatores, pela demissão do primo do Arthur Lira do comando do INCRA em Alagoas, eles foram amenizados depois do presidente da Câmara indicar um nome, de novo, né, para o Instituto, o Júnior Rodrigues do Nascimento, só que o MST ocupou a sede do INCRA em Maceió para protestar justamente contra esse nome, contra essa indicação. O primo, tinha sido demitido justamente pelas críticas que ele estava recebendo lá do MST, que queria emplacar o servidor José Ubiratã como novo superintendente. E aí, se o Lula cedeu para que o Arthur Lira mantivesse alguém da sua confiança, da confiança do Lira, no comando do INCRA lá em Alagoas, agora o MST está jogando uma pressão nessa relação entre o presidente da República e o presidente da Câmara também. Chico, você também está acompanhando de perto essa história, né, do INCRA e como isso acabou gerando mais um desgaste, mas acho que é mais um componente em toda enfim, essa forçação de barra do Arthur Lira mesmo. O Arthur Lira fez uma confusão miserável nisso tudo. A Elô sabe mais do que eu. O Paulo Teixeira ele fica que é o cara que vai resolver, que é o ministro da área. Então ele chegou a prometer ao pessoal do MST em Alagoas que mudaria mais que nada. Bastou o Lira ali, vai no palácio e fala com Lula, adeus. Elô, você também, quero te ouvir a respeito disso. O primo do Arthur Lira foi afastado justamente depois de uma ocupação que aconteceu no INCRA de Alagoas por esse mesmo grupo de organizações, o MST, a Comissão Pastoral da Terra e outras 4 ou 5 organizações. E aí, quando ele foi afastado, coisa que já devia ter acontecido assim que o governo tomou posse, né, porque ele é remanescente não só do governo Bolsonaro, mas como do governo Temer, esperou-se aí 1 ano e 3 meses e o ministro Paulo Teixeira só o afastou recentemente, a coisa de 2 semanas. E ficou ali por um tempo, interinamente, esse Ubiratã, que é uma pessoa que tem diálogo com os movimentos sociais. Acontece que o Lira ficou muito enfesado, reclamou um bocado, pressionou e o ministro disse, não, você pode indicar uma outra pessoa, tudo bem, não precisa, né? Mas tem que ser alguém dentro do perfil que a gente precisa, uma pessoa que converse com os movimentos sociais. Não pode ser essa outra como tinha lá o seu primo, que não conversava com ninguém e trabalhava contra, né? Bom, aí o Lira indicou alguém, uma pessoa que é intimamente ligada ao primo dele, que acabou de ser afastado, que é muito ligado ao prefeito de Maragogi, que é outro primo do Lira, e que é presidente de uma organização que fez vários negócios com o INCRA de Alagoas nos últimos 8 anos. Então, trocou 6 por meia dúzia e o movimento social não gostou, obviamente. Hoje eles ocuparam novamente a sede do INCRA. Eu conversei com o Paulo Teixeira, inclusive na hora que eu telefonei para ele hoje de manhã, ele não sabia da ocupação, porque ela tinha acabado de acontecer. E ele me disse que ia pedir aos movimentos que se retirassem, porque não é assim que se dialoga, porque não existe nenhuma outra situação em que os movimentos sociais é que escolheram o superintendente do INCRA e realmente um representante do Ministério ligou para os movimentos lá em Alagoas, lá na sede do INCRA, e eles disseram, olha, sinto muito, a gente não vai sair daqui porque a nossa pauta é essa, é trocar esse superintendente que não tem relação alguma com os movimentos sociais. Então, estabeleceu-se aí uma queda de braço que a gente ainda não sabe como será resolvida. Elô, queria trazer uma outra pauta aqui importante para você discutir com a gente, que é a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, né? O parecer para essa comissão está criando um mal-estar ali entre os ministros do presidente Lula. De um lado tem o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, também o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, que foi quem deu parecer, inclusive, para a retomada dos trabalhos sobre as vítimas da ditadura militar, para quem não se lembra, né? Essa comissão é sobre isso. Agora, do outro lado, tem o ministro, da Casa Civil, o
o João Dória, o Rui Costa. Gente, estava falando do João Dória agora há pouco, me deu um ato falho aqui. Então, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E aí, a recriação da comissão, ela passa pelo aval justamente do Rui Costa, né? Então, ela está nesse processo agora, que está sentado justamente em cima dessa proposta, o Rui Costa, seguindo uma orientação do presidente Lula para não se indispor, vamos dizer assim, com os militares, e por isso que isso até agora não aconteceu. Agora, Elô, pelo que você está apurando dessa história, essa comissão, você acha que ela pode acontecer depois das eleições municipais? Em que momento isso vai acontecer, se é que de fato vai acontecer? Olha, Gabi, o que eu tenho ouvido no Palácio do Planalto é que vai ser muito difícil que ela aconteça antes das eleições agora do fim do ano, né? Esse projeto de reinstalação dessa comissão é longo, viu? Ele já está rolando há muito tempo. Ele ficou 1 ano parado na Casa Civil e aí já tinha passado pelo Ministério dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Justiça, foi para a Casa Civil. Quando a gente diz que passou pelos ministérios, é que o corpo técnico jurídico desses ministérios analisou a proposta toda direitinho, deu ok, disse que estava tudo certo e mandou para a Casa Civil. E a Casa Civil não fez nada durante 1 ano. Aí, quando houve a troca de ministros Dino e Lewandowski no Ministério da Justiça, a Casa Civil usou isso como uma desculpa e recomeçou o processo outra vez. Então, o que a gente está assistindo agora é a segunda rodada da tentativa de reinstaurar a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Curiosíssimo, é que eu passei hoje dentro do Congresso, né, no corredor da Câmara dos Deputados, eu não sei se a gente tem essa imagem aí, eu mandei mais cedo, tem uma exposição lá falando justamente do direito à verdade, em letras garrafais, no corredor da Câmara dos Deputados. É disso que se trata, é o direito à verdade. As famílias têm direito à verdade, a saber o que aconteceu com seus mortos e desaparecidos. Então, tá aí, ó, dentro do corredor da Câmara dos Deputados hoje. Fiz essa imagem hoje, quando eu passei por lá. E o que acontece agora? A Casa Civil diz que mandou esse projeto para o seu comitê, para o seu corpo técnico jurídico para analisar a proposta. E só Deus sabe quando vai dar uma resposta. Acho que espera o final da eleição, acalma todo mundo e olhe lá, viu? Mas porque isso tem que ser uma política, não é nem agora, tem que ser uma política permanente do país. A gente tem que saber sobre esse assunto, né? Teria que ser assim, primeiro dia do governo, instala e mantém, e vem do governo, mantém, porque é um assunto importantíssimo para a gente saber da história desse país. Só para deixar claro, né, Ilô, não essa é diferente da Comissão da Verdade, né? No governo Dilma, houve a Comissão da Verdade, que era única, né, específica para tentar, enfim, recuperar fatos, estabelecer alguns... a verdade, né? Enfim, como... Descobrir, por exemplo, uma pessoa, né, que estava desaparecida, ou locais, né, de tortura e tal. Exatamente. Mas, já essa aqui era uma comissão que vinha desde a época do Fernando Henrique. Por isso que eu acho que tem que ser... o Zé Gregório instalou... Zé Gregório, Fernando Henrique, Lula, Dilma, mas daí no período aí, o Temer eu não sei se foi mantida ainda. No período Bolsonaro ela foi interrompida. Agora, foi no final do governo Bolsonaro, no apagar das luzes. Não renovaram, né? Não renovaram. Estaria sempre renovado. E aí foi uma promessa de que o governo Lula renovaria, justamente, né? Recriaria a Não comissão. Deveria ser um tabu, né? Dado histórico, não deveria ser um tabu. Mas com toda essa questão militar agora também, o Lula não quis, não vamos remexer no passado, etc., né? Eu acho que há uma tentativa de não vamos mexer com isso agora, porque são os meses em que devem vir pedidos de punição e prisão para generais, para almirante e tal, né? Mas em algum momento ao longo dos próximos meses ela vai ser instalada. Até porque essa história do 8 de janeiro e as investigações estão caminhando também, e a gente espera que à medida que essas investigações se encaminhem, a gente tenha um desfecho, como você disse, daí se cria-se esse clima para poder reinstalar essa comissão que é importantíssima, e essas pessoas, né, os familiares das vítimas precisam de uma resposta também.
Quero trazer uma outra pauta aqui, também importante, mas agora trazendo o nosso olhar para os Estados Unidos sobre os protestos, né? À medida que a polícia está reprimindo esses atos pró-Gaza nos Estados Unidos, as manifestações estão crescendo, gente, pelas universidades estadunidenses, né? Uma onda de protestos está acontecendo contra a ação militar israelense. Isso começou lá na Universidade de Colômbia e acabou se espalhando pelo país inteiro. Esses atos, eles se espalharam não só pelos Estados Unidos, mas hoje mesmo a gente teve, por exemplo, um ato lá em Paris, na França, com uma forte presença policial também. No final de semana, uma pré-candidata à presidência dos Estados Unidos foi presa durante protestos anti-Israel na Universidade de Washington. É a Jill Stein, né, que é de origem judia, inclusive uma das principais vozes americanas contra o massacre do Benjamin Netanyahu em Gaza. Ela tem 73 anos, olha ela aí, estava aparecendo a Jill na nossa tela. Acho que é a hora que ela está sendo presa ali, não é? Está sendo conduzida ali atrás. Ela está sendo conduzida. Exato. Ela tem 73 anos e ela quer concorrer, né, à Casa Branca pelo Partido Verde. E 2 funcionários da campanha dela também acabaram sendo levados pela polícia nessa imagem que a gente estava acompanhando agora. A gente também se deparou com um print de um artigo de um pesquisador do Holocausto e do genocídio também, da Universidade Hebraica Amos Goldberg. Ele compara a situação em Gaza com outros acontecimentos históricos e ele diz que está, sim, acontecendo um genocídio. Esse é o print, né, que a gente comentou aqui sobre esse artigo do pesquisador. Elô, eu queria te ouvir a respeito disso, como é que estão os protestos, porque parece que está crescendo cada vez mais, e se de alguma forma isso vai gerar uma pressão no Netanyahu maior para que se faça alguma coisa. Olha, eu acho que já está provocando uma pressão, agora provoca pressão também sobre os políticos dos Estados Unidos, não só o Joe Biden, que vai à eleição presidencial no fim do ano, mas deputados e senadores, porque no fim do ano também será renovada toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Então, eles também terão que responder às questões que estão sendo levantadas por essa turma toda e o apoio cada vez maior que eles estão encontrando nos professores e nas famílias. Hoje saiu uma carta de mais de 600 pais da Universidade de Nova York, não é a Columbia, não, é NYU, reclamando a maneira como a universidade está tratando os alunos, a repressão que eles estão sofrendo e o direito que eles têm de protestar. Na Columbia, hoje, havia um prazo de até 3 da tarde, hora nossa, aqui em Brasília, em São Paulo, para que os estudantes deixassem o gramado que eles ocuparam, porque é ali que vai acontecer a formatura, ou deveria acontecer a formatura desse ano letivo, no dia 15 de maio. E o período veio, o período passou, ninguém saiu, eles continuaram lá. E quando você vê uma figura que nem a Jill Stein, que, como você disse, é judia, é uma figura importante, ela é do Partido Verde, não é a primeira vez que ela concorre a presidente, ela está concorrendo outra vez. A gente viu também presente nos protestos o Cornel West, que também é candidato independente a presidente, é um líder, é um filósofo, um líder do movimento nos Estados Unidos, é professor universitário, muito respeitado, deu um curso incrível aqui no ICL. Então, essas pessoas estão começando também a fazer questão de aparecer. Você agora já tem apoio da Alexandria Ocasio-Cortez e de outros deputados. Então, eles estão começando a se mexer, porque a juventude nos Estados Unidos, infelizmente, não é assim o público que mais vota. Quem mais vota são os idosos. Mas num ano como esse, quando eles estão se mobilizando dessa maneira pelo país inteiro, é para os políticos começarem a colocar as barbas de molho. Porém, os republicanos e os democratas, na sua maioria, têm apoiado Israel, não têm se levantado contra o genocídio. Inclusive, acho que 20 deles mandaram uma carta para as universidades cobrando que eles retirem os estudantes
dos acampamentos o quanto antes. Então você tem uma situação ali no governo e no Congresso dos Estados Unidos bastante delicada, cada vez mais a classe política como um todo, na sua maioria, se distanciando do que a juventude, os professores e os movimentos sociais estão começando a fazer. A gente tem na Comissão de Educação... A gente não tem Nicolas Ferreira na Comissão de Educação da Câmara? Pois é, eles têm na Comissão de Educação da Câmara uma senhora de 80 anos, ultra radical de direita, que é aquela que lidera os movimentos dessa chamada guerra cultural, como eles chamam lá, pauta identitária, como você quiser chamar aqui, tudo a mesma coisa, todo movimento radical de direita. É ela que lidera e que está convocando reitores universitários. Ela já provocou o pedido de demissão de 2 reitores universitários, da Universidade da Pensilvânia e de Harvard. Então, assim, é uma cruzada contra o movimento que diz que o genocídio tem que parar, né? Mas, enfim, os estudantes estão animados, não deixaram os protestos e vamos ver como é que isso vai ficar, né? O Elô, só queria destacar, a gente mostrou mais cedo aqui, mais cedo não, agora há pouquinho, enquanto você falava, as imagens da França, que foram enviadas pelo Chico Malfitani, jornalista Chico Malfitani, e eu até perguntava para ele está na França, enfim, aí chegou e falou, botei o pé na rua, um monte de estudante na frente da Sorbonne, ó, estas são as imagens do Chico, mais um Chico, né? Nosso colega jornalista, e mandou e falou, podem usar aí no ICL. E eu perguntei, como é que está a repressão forte que nem nos Estados Unidos? Ele falou, não, está um pouco diferente aqui. A polícia não está indo para cima. Por quê? Porque o Macron está com medo de tumulto às vésperas da Olimpíada. Paris vai ter uma Olimpíada daqui 2 meses e meio. Então, ele falou, a polícia vai acompanhando. O que eles estão tentando, Elô? Diz que lá em Paris havia hoje manifestação na frente de várias universidades. A polícia tentou isolar para que não virasse uma só grandona. Então, ficaram várias manifestações assim pulverizadas. E o Macron, diferentemente dos Estados Unidos, onde essas decisões são tomadas nos estados, né? Lá é uma decisão, acho que mais centralizada, e está tentando ainda maneirar, porque a França, a gente sabe, quando começa uma rebelião estudantil, o negócio lá fica feio. Mas é um sinal de que tem revolta de estudante contra o massacre em Gaza no mundo inteiro, né? A gente já viu na Alemanha e agora também estas imagens na Sorbonne, na França, Chico. Não, eu acho que é... Londres, a gente viu manifestações gigantescas em Londres, né? Sim, também. Não, mas de estudante eu não sei. Teve de estudante em Londres? Teve. Era bastante significativa. Ah, tá. Agora o governo francês está esperto, porque acho que também se tem uma repressão, a coisa cresce. Aí, isso. Vira na beira da Olimpíada. A gente sabe o que é isso, né? Aqui na Copa, naquela Copa das Confederações, teve até bomba de gás entrando no estádio e tal. Então, acho que o Macron está com medo que isso possa explodir ali na véspera da Olimpíada. Ele sabe, né? Lá os protestos costumam ser fortíssimos. Agora, é isso mesmo, Lu. Eu acho que é importante a gente perceber, né, e destacar que a opinião pública mundial mudou muito nos últimos meses, né, a favor do fim do genocídio, em defesa do povo palestino, e isso está provocando, obrigando governos a também se mexer, inclusive o governo dos Estados Unidos. Hoje saiu uma matéria no New York Times que também passou a dar mais importância para essas manifestações do que havia dado no começo, dizendo que os líderes do governo de Israel estão com medo de que o Tribunal Internacional passe a expedir mandados de prisão para eles por causa do que está acontecendo em Gaza. Aí a Casa Branca já rapidamente respondeu e disse que o tribunal não tem jurisdição para isso, mas ao mesmo tempo Joe Biden disse que os estudantes americanos têm o direito de se manifestar como acharem que devem e tal. Enquanto isso, está rolando essa negociação para troca de reféns por um período maior de cessar-fogo. E aparentemente, depois de tanta pressão, Israel está começando a ceder e dizem que talvez até aceite receber 33 reféns em troca de 40 dias de cessar-fogo. Então, é tudo negociação, é muito preliminar ainda para a gente dizer, mas o que os jornais, até o Haaretz, o Guardian, todos eles estão dizendo que parece que Israel está recuando um pouco e maneirando na negociação. A gente espera que sim, né, Elô? Obrigada por hoje, a gente se vê de novo essa semana. Um beijo. Valeu, Elô, obrigadão. Obrigado, querida. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho por aí.
A gente continua aqui nos estúdios comentando a respeito de um julgamento. Eu falei sobre isso na abertura do ICL Notícias segunda edição. O TSE vai retomar amanhã o julgamento que pode cassar o mandato do senador bolsonarista Jorge Seife, que é do PL. Ele está respondendo por abuso de poder econômico na eleição de 2022 e foi absolvido justamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Então, a gente tem inclusive uma arte do Jorge Seife, que a gente vai colocar aqui na tela. Ele foi eleito senador por Santa Catarina em 2022, com 39% dos votos válidos, acusado, como eu disse, de abuso de poder econômico, porque a campanha eleitoral foi apoiada com recursos de Luciano Hang, né? Ele é acusado de ter lançado mão justamente de recursos não declarados de campanha, entre eles o apoio desse empresário que a gente conhece muito bem como um empresário mais bolsonarista entre os bolsonaristas empresários, vamos dizer assim, né? O velho da van. É, ele mesmo, o próprio. A sessão de amanhã vai começar com o voto do relator do caso do TSE, que é o ministro Floriano de Azevedo Marques. E agora, de fato, parece que o caso do Jorge Seife vai ter um andamento, então, finalmente. Volta a ser um caso parecido com aqueles de Curitiba, né? O Tribunal Regional dá vitória para o Moro ou para o Dallagnol, corre para Brasília, o cenário muda e a tendência... Mas você está achando que vai rolar, Chico, a cassação? Olha, eu acredito... Depois do Moro... Esse cara fez campanha. A Havan era praticamente o comitê de campanha dele. Ilegalidades cometidas assim a rodo. Se não caçar, você candidato vai fazer a mesma coisa na próxima, sabe? Você só precisa arrumar um velho da van, né? Só arrumar o meu velho da van, que eu não tenho ainda. Mas assim, tem que ter um exemplo. Senão a gente vai ter eleição e vai ser tudo possível de novo. Porque ele usava, assim, não é que tenha desobedecido a lei eleitoral, praticamente ignorou. É isso, eu acho que também é importante a gente ficar de olho nessa história, porque ela pode, ainda que não seja a jurisprudência, mas ela pode balizar outros casos. A gente sabe que tem muita influência política também, conforme as decisões vão saindo. A gente tem o julgamento do Sérgio Moro também aí, que acaba politicamente dando um pouco do clima do que a gente vai ter, né, Sim, Chico? exatamente. E esse Jorge Seife é um bolsonarista radical, né? Isso não dá para vestir-lo de moderado, não, como esse fazem com o Tarcísio. Não é um radical. Não dá, nem é parecido com o Moro. O Moro era lava-jatismo, é outro caminho, isso. Né? Esse aí foi ministro, é o que foi ministro da Pesca, né? Do Bolsonaro, estava sempre nos palanques. É da turma ideológica, de ameaça, de espalhar confusão, de confronto ideológico, né? Ele é dessa turminha aí e bancado, é um senador da Havan, é isso, né? Total. A acusação é essa, é que ele não é senador de Santa Catarina. Ele é um senador de uma da Havan, empresa. Senador de uma empresa, né? Então, daqui a pouco vai ter o senador das lojas Marisa, das Casas Bahia, eu não sei se dava, porque está em recuperação judicial, mas pode ter o senador das lojas Marisa e tal. Só trocar o CNPJ, né, ali pela pessoa física, que dá certinho para fazer isso. E a família dele tem aquele caso clássico do caminhão abarrotado de maconha, né? 1 tonelada de maconha no caminhão. Prenderam, o caminhão era em nome da firma, em nome da família, que eles têm empresas da área de pesca. E eles simplesmente, não, já vendemos o caminhão, não tem nada, o caminhão não é nosso, e se livraram do caminhão, igual ao tio da Damares, foi quase no mesmo período. O avião também não é meu, nessa hora... A turma que é contra, né? É a turma que vota lá na PEC das drogas, né? A turma que corre para votar, só quer prender a gurizada de periferia que pega seu baseado. É isso aí, não, se for na aeronave, né, da tia, do tio, tudo bem. Deixa. A gente mostrou a Aécio aqui no começo do programa, lembra do avião que saiu, passou pela fazenda do Aécio, o primo do Aécio, e também estava com uma quantidade razoável de drogas, né? Estava abarrotado. Estava abarrotado, impressionante. Mas com esse pessoal não pega nada, né? É o baseado do filho do pobre. Aí vai para cadeia, 10 anos de cadeia. Aí é 10 anos de cadeia e vai se juntar, fortalecer o crime organizado. Aí, é isso, gente. Vamos começar agora a falar com o Cacai, que está chegando aqui, com uma notícia boa para a nossa democracia, para a liberdade de expressão também. Essa sim, no caso da liberdade de expressão, o ministro Gilmar Mendes determinou o trancamento
trancamento de uma ação penal movida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o nosso colega aqui do ICL, o Guga Noblar, né, o nosso querido Guga. Isso por causa de informações que diziam respeito ao possível envolvimento de Bolsonaro. Estou aqui usando, né, todas as preocupações jurídicas no possível ato antidemocrático, né, nos atos antidemocráticos aqui no Brasil, em especial o 8 de janeiro. O Guga falou sobre isso nas redes sociais dele. Ele disse: pois é, menos um processo na conta, a queixa-crime apresentada contra mim por Jair Bolsonaro foi trancada em decisão do ministro Gilmar Mendes. Pasmem, estava sendo processado por postar informações sobre o golpe, que, ao que pesa as investigações, tinha Bolsonaro como mentor. E cada vez mais, de fato, as investigações da Polícia Federal apontando para isso. E a gente tem aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes, né, o documento que foi assinado digitalmente, olha só, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento da ação penal. E também, num outro trecho, eu destaco aqui também que ele diz: registro que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Vamos chamar o Cacai para contar a história para a gente, porque o Cacai defendeu o Guga Noblar nessa história. Boa noite, Cacai. Que ótimo estar aqui com vocês de novo, uma alegria grande, um abraço para todos. Uma alegria a gente com você, Cacai. Cacai, esse Guga sabe contratar bons advogados, hein? Pois é. Não é que ele sabe mesmo? Eu não sei se ele é bom jornalista, mas ele sabe contratar bons advogados. Eu até falei para ele: Guga, vê se quieta agora um pouco, né? Mas esse caso, acho que a Gabi tem razão, é um caso importante, porque eu até fiz uma nota hoje, lá do meu escritório, quando saiu a decisão do Gilmar, que eu acho que foi uma tentativa muito clara do Bolsonaro de tentar intimidar não só o jornalismo, mas também a imprensa como um todo, né? Porque o Guga, ele tinha colocado 2 postagens dizendo aquilo que o Brasil inteiro disse, quer dizer, que o Bolsonaro provavelmente estaria atrás do golpe. Então, assim, não era agressiva, era uma coisa factual, ele teve cuidado. Uma delas, ele fazia menção a uma matéria que tinha saído na CNN, ele reproduziu a matéria da CNN, e o Bolsonaro entrou com uma queixa-crime direto contra o Guga. Quando o Guga me procurou, eu sou muito amigo do Noblar, da Rebeca, e gosto muito dele, eu falei: Guga, vou fazer uma defesa técnica. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, que durante o tempo que o processo foi correndo, as investigações contra o Bolsonaro foram se avolumando, foram tomando corpo. Eu achei até, para ser sincero, que ele ia desistir dessa ação, que ele ia tentar não dar, assim, fôlego para a ação, porque depois de tudo que aconteceu, ele ainda manteve por causa de 2 posts relativos à hipótese dele ser um dos mentores ou um dos responsáveis por 8 de janeiro. Me pareceu completamente absurdo, né? Realmente uma tentativa de intimidação. E aí aconteceu uma coisa engraçada, assim, teve uma audiência, eu fui para a audiência, o Bolsonaro estava na audiência, infelizmente foi virtual, mas eu pedi para falar e o juiz me concedeu a palavra, e eu falei com muita clareza, falei: olha, a calúnia só é crime quando você imputa algo falso a alguém. Se for algo verdadeiro, evidentemente não tem tipicidade, que é exatamente o que o ministro Gilmar disse. E eu falei: olha, eu acho estranho, porque o Querelano está aqui, hoje todos os jornais do Brasil colocam a coisa com muito mais veemência. Aqui entre nós, eu escrevi 200 artigos muito mais fortes e assumindo a responsabilidade sobre os mesmos fatos, né? Então ficou uma coisa muito forte, assim, foi uma audiência muito, muito marcante, eu diria, porque eu dizendo, é claro que, primeiro, não adolo, como jornalista está exercendo um direito absolutamente legítimo e mínimo até, eu nem diria que é um caso que tem, assim, alta indagação jurídica, não. O Guga postou 2 questões com certa simplicidade. Claro que eu não ia fazer aquilo que no momento não era adequado, se o processo tivesse continuado, eu iria fazer, para mostrar que todos os jornais do Brasil, até os mais pró-Bolsonaro, foram obrigados a dar a matéria dizendo o óbvio, que o Bolsonaro hoje é investigado, e mais do que investigado, alguns dizem muito claramente, e de forma muito peremptória, responsável pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, foi muito bom. Eu acho que para a democracia, para a liberdade de expressão, essa decisão do Gilmar tem uma importância fundamental, porque o Guga foi muito técnico,
Ele, na audiência, se portou muito bem, assim, com muita elegância, disse que não tinha dolo, que estava apenas fazendo o papel dele, e acho que foi uma decisão muito importante que o ministro Gilmar determinou logo o trancamento da ação penal. Agora, é curioso, né, Cacai? Porque o discurso dos bolsonaristas ao longo das últimas semanas foi: tem que ter liberdade total. Liberdade, inclusive, para ofender, para espalhar mentira, para disseminar golpe. Mas daí ele não quer a liberdade de expressão do Guga para dizer que ele é o chefe do golpe. Isso, Cacai, você sabe, mas só para lembrar, está no relatório da CPI. A CPI do Congresso Nacional. O Bolsonaro está como principal e os outros generais militares. Então, é algo absurdo, né? Por isso é que na nota que eu lancei agora, junto com os meus colegas, especialmente a Ananda, que fez esse processo comigo, eu não tenho nenhuma dúvida que foi uma tentativa de intimidação. Quer dizer, um presidente da República, com toda a força que tem, com todo o poder estatal, ele foi abusivo, ele foi absolutamente abusivo. Ele certamente não deve gostar do Guga por um motivo ou outro, por alguma maneira que fez, e o advogado falou: essa aqui dá para processar por calúnia. Dá se fosse mentira, ou se tivesse dolo. O Guga não estava inventando, nós temos que ver os cuidados que é a liberdade de expressão. Eu concordo 100% com você. Essa questão da liberdade de expressão, ela é usada dessa forma que eu diria calhorda, né? Quando é por eles, para eles querem liberdade de expressão. Eles chegaram a um absurdo, e vocês sabem disso melhor do que eu, a pregar a liberdade tal de expressão para poder ir contra a democracia, para poder instituir a ditadura. Há uma contradição inacreditável, eu já escrevi dezenas de vezes sobre isso. Então, esse caso é um caso muito interessante. O Brasil passa por alguns momentos, não é só o Brasil, não, o mundo. Vocês estavam fazendo uma matéria agora sobre as manifestações em Paris. Aquela rua que vocês mostraram ali é do lado da minha casa em Paris. Eu estava lá antes de ontem, eu vi essa manifestação. Eu passei por ela, inclusive. Porque era uma manifestação pacífica, absolutamente pacífica. Claro que você pode fazer análise, que era a questão do Macron, que ele não quer confusão. Realmente, nós estamos com um sistema de Vigipirate em Paris, que é o sistema máximo de defesa de preocupação, está há 40 dias das Olimpíadas e tal. Mas nem o ambiente não era só a polícia que não estava reprimindo, não. O ambiente da própria manifestação era muito tranquila. Foi uma movimentação muito tranquila. E ali tudo, aí sim, eu acho que dá para falar, que ali tinha uma liberdade de expressão absoluta, né? Quer dizer, as matérias do outro dia dos jornais, foi um dia antes de eu voltar para o Brasil, eu via, isso aí é exatamente onde é a Sciences Po lá, é onde o Lula recebeu, inclusive, o título de doutor honoris causa e tal, e tal. Quer dizer, há um movimento no mundo inteiro pela liberdade, por poder se expressar, e aqui você tem uns bolsonaristas que fazem um uso falso disso. E você tem um ex-presidente da República que, usando o poder de ex-presidente da República, quer intimidar a imprensa. Por isso a importância, no meu ponto de vista, desse julgamento hoje. Um julgamento que, de certa forma, nesse momento é simbólico, porque até é ruim eu dizer isso, eu com 40 anos de advocacia, ainda tendo prazeres assim, comuns mesmo, de ir para a audiência para dizer assim, mas olha, esse processo então deveria ser contra todos do Brasil. Contra todos, os jornalistas, todos os jornais. Quer dizer, é claro que eu não poderia tripudiar, não seria correto, mas tem hora que você também, frente a esses abusos, você quer mostrar que, pera lá, tudo bem que é um jornalista novo que está se enfrentando o ex-presidente da República, mas existem juízes em Berlim, na fábula do Moleiro, e existe a advocacia para poder fazer o enfrentamento, para trazer as coisas para o limite que tem que ser trazido, né? Eu acho que foi bom vocês lembrarem esse julgamento de hoje, porque realmente é um julgamento importante, que, especialmente por ter sido feito pela Suprema Corte de forma definitiva e por ter trancado a ação penal. Pelo menos uma notícia positiva nesse sentido. Tem uma outra história, Cacai, que a gente quer trazer aqui para conversar com você, que é sobre o Silvinei, né, Vasquez, que a defesa do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal fez um novo pedido de revogação de prisão para o ex-ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo. O Silvinei Vasquez, caso você não se lembre, ele está preso já faz mais de 8 meses e teve 2 pedidos já de liberdade negados. Ele é investigado naquele caso dos inquéritos das Blitz, né, e bloqueios da PRF na época da eleição de 2022 e que seriam justamente para dificultar acesso às urnas, né, dos eleitores do presidente Lula, principalmente na região do Nordeste. Aí a defesa do Silvinei, olha só, Cacai, compara
com o caso do Bolsonaro, que não teve prisão pedida. Vou abrir aspas aqui para esse trecho. Nenhuma influência poderia ter o requerente, está falando aqui do Silvinei, ao contrário do ex-presidente Bolsonaro, que além de influência política, possui patrimônio considerável, fecha aspas. Queria perguntar o que o Cacai acha desse argumento, advogado, né? do Silvinei está jogando a bomba no colo do Jair, é isso? Exatamente, a Beleza. bomba no colo. Advogado esperto. Eu acho que aí nós temos duas questões a ser analisadas. Eu hoje recebi alguns telefonemas de advogados que confiam no trabalho que a gente faz, perguntando, até me disseram que eram 10 meses, não 8 de prisão, e me disseram também que ainda não tem denúncia. Eu vou ser sincero, eu sou uma das pessoas que mais, especialmente advogado, que mais tenho me dedicado a proteger, a defender, assim, que é desde o primeiro dia, desde o 14 de março, lá quando o Toffoli abriu o primeiro inquérito em 19, para fazer a investigação de gatos contra o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que você manter uma pessoa preventivamente 10 meses sem ter denúncia, eu estou dando pelo que me disseram, eu não conheço o processo, eu acho exagero. Eu acho que nós não podemos dar a eles nenhum tipo de discurso. Eu não tinha visto não tinha lido, hoje eu tive um dia extremamente corrido, só vim aqui porque eu gosto realmente muito de vocês, mas se o advogado dizer isso, é uma preciosidade, né? Porque, na realidade, Gabi, é aquilo que eu tenho dito. Está passando da hora de ter um relatório e terminar o inquérito contra aqueles que são os principais responsáveis. Gente, nós temos 334 pessoas, pode ter mais, porque é muito rápido, que estão presas, condenadas, por terem sido aqueles que o ministro Barroso bem disse, assim, os protótipos de terroristas, aqueles que se dispuseram a ir para frente e tal. Mas se nós não tivermos uma atitude de terminar esse 8 de janeiro, o inquérito, e responsabilizar criminalmente Bolsonaro, os militares, tem militar preso, é verdade, eu digo os generais, você começa a perder um pouco a credibilidade do que está sendo feito, entendeu? Agora, quando você tem um advogado de uma pessoa importante, esse cidadão tinha um cargo importante, um homem de confiança do presidente da República, dizendo o seguinte, olha, eu não ofereço nenhum problema e nem perigo para a instrução, não, o que oferece é o Bolsonaro, né? Quer dizer, você vê que eles estão já... Isso é muito comum no processo penal. Eu só faço na vida advogar. A advocacia criminal, isso é muito comum. Quando a gente tem um caso que tem 8, 10, 12 pessoas que estão envolvidas, é comum a gente ter o cuidado de conversar com o advogado para dizer, olha, minha linha de defesa vai ser técnica e nesta linha aqui, para que você não comece a julgar um contra o outro, entendeu? Tanto é que hoje, e o ministro Alexandre de Moraes fez isso muito bem, dentro da jurisprudência hoje pacífica, vocês devem ter visto, evidentemente, o relator do processo, não é só no caso do Bolsonaro, não, na maioria dos casos que envolvem organização criminosa, proíbe que as pessoas se falem. Nesse caso específico, teve até uma grande discussão que entenderam que estava proibindo os advogados se falarem, o que seria inconstitucional, evidentemente. Depois o ministro Alexandre veio e explicou que não. Mas essas pessoas estão proibidas de falar, exatamente para não poder, vamos dizer, armar o que vai dizer. Como não acontece isso, que estão proibidos, você começa a ter uns que começam a julgar a responsabilidade por cima do outro. Também já parece que não tem nada a perder mais, né, nessa situação. Não, se ele está... Olha, eu vou ser sincero, repito, se é verdade o que me disseram hoje, que ele não teve denúncia, é um exagero. Você não pode ter uma prisão preventiva. Eu tenho que ser coerente. Às vezes vocês fazem uma pergunta para mim querendo que eu responda diferente, mas eu tenho uma coerência irritante. Porque, veja bem, na Lava Jato, qual é uma das maiores críticas? É a prisão em tempo determinado, sem ter a denúncia, às vezes para levar o cara para fazer uma delação, às vezes para quebrar o moral do cara. A prisão é a última rácio. Você tem necessidade de ter uma prisão preventiva, tem que estar presente os requisitos do 312. Tem 10 meses de prisão e não tem denúncia, se é verdade, eu acho um abuso. Esse é o momento, nós temos que conversar, uma coisa que eu já falei, inclusive para vocês aqui mais uma vez. Nós ganhamos nas eleições uma guerra feia da barbárie contra a civilização, porque a democracia venceu. Mas nós não podemos usar os métodos da barbárie. Não dá para manter uma pessoa presa 10 meses sem ter uma denúncia. Tem que ter uma denúncia. Ou tem que vir
uma manifestação dizendo, olha, ele está preso, embora não tenha denúncia, porque tem tais ou quais fatos novos. Entendeu? Ainda que seja, né, o comandante de um dos episódios mais terríveis daquele período, o chefe, né, da Polícia Rodoviária, que, nossa, aquele dia eu estava relembrando, né, o segundo turno. Quando a gente começa a ter as notícias, logo cedo eu recebi, olha, tem bloqueio aqui, tem bloqueio ali, tem bloqueio. Falei, pô, os caras estão melando a eleição. Causou uma insegurança muito grande do país. Foi eu um me negócio lembro. impressionante. E ele foi pouco. Né, Cacá, desculpa de interromper. O Alexandre de Moraes chama o Silvinei pro você tem que parar de fazer. E ele demora, aí ele é chamado 2 da tarde, eles só vão interromper os bloqueios às 4, ou seja, fizeram o estrago foi feito. Eu não sei quantos mil votos significou, mas teve impacto. Agora, concordo totalmente. Né? A intervenção dele foi muito pesada. Agora, eu fiz as contas aqui, não chega ainda a 10 meses, mas de qualquer forma, uma prisão preventiva é muito tempo. Dia 9 agora, acho que chega ao 8º mês, dia 9 de maio. Mas, de qualquer forma, é muito tempo. Agora, o principal cuidado em relação a ele, da Justiça, é a possibilidade de adulterar provas, mexer numa coisa, mexer noutra. Seria esse o cuidado da Justiça. Mas, como você disse, Cacá, nada que lembre a Lava Jato deve ser repetido, né? E a essa altura ele está afastado há tanto tempo do comando da PRF, já trocou o comando, são outros ali subordinados, ele não tem como... Ele tem, só um segundo, Cacá, ele tem essa questão da interrupção de atrapalhar a eleição, que é muito grave, é o mais grave, e também aquele rolo de compra dos caveirões para PRF. Até caveirão o cara comprou para PRF como se fosse necessário. Mas é isso, Cacá. O que eu acho que é importante é que, assim, o processo penal, ele não pode ser usado para você fazer uma hipótese de jogo do terror, né? Assim, não, nós vamos manter preso uma pessoa importante porque vai assustar os demais. Por exemplo, a afirmação pura e simples de que ele poderá interferir em prova, isso não pode valer em processo nenhum. Sim. Isso aí é uma coisa que eu brigo tem 40 anos. Tem que dizer o seguinte, ele tentou interferir na prova A no dia tal fazendo isto. Poderá, não serve para o processo penal. O problema todo é que nós temos que saber que nós estamos vencendo uma batalha importantíssima e vamos manter a democracia. Devemos isso ao judiciário em grande parte e à imprensa, inclusive, especialmente a vocês, a imprensa mais livre do país, com grupos como os de vocês. Porque a grande imprensa, no primeiro momento, custou a apoiar a democracia. Mas nós não podemos errar nessa mão. Nós não podemos errar na mão. Eu repito, a primeira vez que eu falei sobre isso foi aqui com vocês, eu tinha acabado de escrever um artigo em que eu falava da necessidade de relatar os inquéritos, de terminar. Não é possível você manter uma pessoa presa 8 meses, que seja, sem ter denúncia, se é verdade que não tem denúncia, porque se tiver denúncia e os motivos forem outros, é diferente. Porque o que acontece? A regra, gente, a regra é a liberdade. A prisão é a última rácio, é aquilo que você tem que fazer assim. Não, ele poderá pelo... Veja bem, se o cara que era presidente, que era diretor da Polícia Rodoviária, poderia, em tese, indicar um fato específico, adulterar a prova, então o presidente da República, por muito mais motivo... Verdade. Aí o Bolsonaro tem que estar preso, é o que diz o advogado. No fundo é o que diz o advogado dele. Sim, exato, é o argumento dele. Se é em tese que ele tem qualquer tipo de risco, imagine então. Mas eu, uma vez, sustentando na tribuna do Supremo, um caso muito rumoroso, eu não vou dizer o nome do meu cliente, mas ele era muito conhecido, e o pedido de prisão vinha dizendo assim, porque ele tem influência junto ao judiciário. Isso era dado do Rio de Janeiro. E ele poderá influenciar. Aí eu fui para a tribuna e falei assim, excelências, falando para os ministros do Supremo, se Vossa Excelência atenderem esse pedido, se tiver qualquer tipo de abertura de inquérito contra vocês, é prisão obrigatória. Porque se um empresário tem influência no Tribunal de Justiça de lá, imagina o ministro Supremo que influência não terá. Então, por isso é que não pode dizer poderá ter influência. Tem que dizer assim, tentou ter influência no dia tal, entendeu? Perfeito. Eu acho assim, nós estamos acompanhando o maior inquérito que nós vamos... Incrível, o Supremo está fazendo um trabalho belíssimo, em 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, mais de 300 e tantos condenados, presos, não tem para quem recorrer, gente. Ser condenado pelo Supremo Tribunal, pelo plenário, como diria lá em Passo de Minas, só pode recorrer para o bispo, entendeu? É isso então,
É danado. Isso, Gabi. Espero que a gente esteja numa fase de terminar os inquéritos para poder responsabilizar. Por isso é que eu acho que foi importante dizer do Gilmar hoje, porque a prepotência desses bolsonaristas é uma coisa inacreditável. Ele não se insurgiu contra a manchete que surgiu nos grandes jornais brasileiros, não. Ele se insurgiu contra os advogados que escreveram tecnicamente dizendo que ele tinha responsabilidade. Se insurgiu contra um jornalista. Lá na base. É isso, Gabi. É uma covardia. Essas coisas têm que ser colocadas como elas são. Cacai, obrigada por hoje, querido. Sempre brilhante ter a sua presença aqui. Um beijo para você. Até semana que vem. Valeu, Cacai. Até semana. Boa noite. Valeu, Boa noite, querido. Obrigado. Gente, a gente vai trazer aqui, nesse final, né, uma notícia bastante triste, na verdade, né? A gente deseja força para o Pepe Mujica, que anunciou hoje que está com câncer de esôfago. O Mujica, ele não detalhou se o tumor é benigno ou maligno, mas disse que o esôfago dele está bastante comprometido. O ex-presidente do Uruguai disse que sofre há 20 anos de uma doença imunológica que, inclusive, afeta os rins, o que dificulta, então, o tratamento com quimioterapia ou uma cirurgia também, né? Tem isso. O Mujica acrescentou, inclusive, que enquanto ele puder, ele vai continuar militando pelas ideias dele. Vamos assistir o vídeo que ele postou. Vamos lá. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar, y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, digamos la tierra, y mientras el rollo aguante, voy a estar. Ele tem um Ele jeito não de perde falar esse muito jeitinho dele, né? É muito popular, peculiar. simpático, com expressões ali típicas do Uruguai, e é isso. Foi uma entrevista coletiva, na verdade, né, na sede do partido, da Frente Ampla, né, ou Frente Amplio, né, como eles dizem no Uruguai, em que ele anuncia de maneira muito transparente e diz, eu assisti, né, o trecho todo ali da conversa, da entrevista. Ele diz que vai ter dificuldade por causa dessa questão que a Gabi dizia. Como ele tem essa doença autoimune, fica mais difícil fazer o tratamento, e fora que ele tem 89 anos. O Mujica tem 89 anos, então é um veteraníssimo da luta política, foi presidente do Uruguai, foi guerrilheiro, né, Tupamaro, ficou preso 15 anos, boa parte desse tempo em solitária, né, o filme até mostra isso, né, o filme sobre a vida dele. A gente deseja força aí pro Mujica, que é um exemplo, e até na hora da coletiva, Chico, ele falando... 88, né, ele vai fazer agora dia 20 de maio, 89. Eu já tinha arredondado pros 89. Vai fazer aniversário daqui a pouquinho. E ele fala da doença, e depois ele fala do câncer, e depois ele fala com jovens, né? A vida é bonita, ele fala durante a entrevista. A vida é bonita, a vida é para ser vivida, para ser aproveitada enquanto vocês puderem. Que belíssimo recado, né? Que traz o Mujica. Foi muito legal. Bela Inclusive, mensagem. O presidente Lula também falou a respeito disso, né? Transmitiu uma mensagem de apoio para o Mujica. Inclusive, nas imagens a gente estava vendo ali o presidente Lula justamente no rádio. Né? Exatamente, do Fusquinha, né? Olha lá a frase que é bastante conhecido, né? Do lado do Mujica. Ele diz o seguinte: ao irmão Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor. Sempre estivemos juntos nos momentos bons, os momentos difíceis, muito carinho e força, meus e de Janja, para você e Lúcia. Né, falando ali da esposa. Que também é líder política, senadora e tal. O Mujica, que quando o Lula esteve preso, foi muito solidário, né? Teve ao lado do Lula, foi das lideranças que mais estiveram próximas ao Lula no período de prisão também, né? Ele fazia manifesto de defesa o tempo inteiro, estava junto. Vamos fechar com mais uma mensagem do Mujica, inclusive? Vamos assistir. No es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo, es una filosofía de la vida. Ter uma causa, ter uma paixão, né?
É forte a fala Uma dele. coisa que eu acho muito admirável do Mujica é que ele mantém essa simplicidade, essa gentileza até na fala dele, que é muito característica, mesmo tendo ficado quase 15 anos preso e 7 isolado numa solitária. Você imagina, né? Você passar 7 anos e ainda ter essa grandeza, essa capacidade de se comunicar de forma tão gentil, você podia eu ser acho muito admirável. mais, podia ser ressentido, né? Amargo, não. Ele sabe sempre traz essa mensagem, sempre dá umas boas pauladas no consumismo exagerado, mostrando que a gente não carece de tanta coisa assim para viver. É um grande cara, grande discurso, um grande discurso político, não só na questão ali da política partidária ou da política do poder, mas da política de vida, né? É isso que é o forte do Mujica, do Mujica. E ele mora numa chácara, né? Até hoje, a chácara onde ele planta flores. Eu fui pesquisar no meu doutorado um pouco sobre o Uruguai. Ele aprendeu a plantar com a mãe dele, né? A família mexia com terra, né? E até hoje ele planta flores. Sim. É a atividade do Mujica. Inclusive, ele recebe as pessoas. Se você aparece lá na chácara dele, ele Toma um recebe. café com ele. Toma Faz café com política, ele, faz reuniões políticas, conversa, ele faz adora. militância. Enfim, é uma vida que ele tenha força para enfrentar esse momento difícil do câncer, que ele trouxe assim com bastante transparência e falou abertamente sobre isso. Não é fácil, né? Não é todo mundo que consegue. Ele tá conseguindo. Força para o Pepe Mujica. É isso, de todos nós aqui no ICL. Gente, lembrando que hoje a gente vai ter daqui a pouquinho, na 7h30 agora, né? Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar o programa, já vai ter espiritualidade ao vivo, né? O programa. Quero trazer um recado final aqui, né? A gente estava falando do Mujica e sobre fazer história e tal. A gente aqui no ICL também tem esse compromisso, mas eu quero falar sobre um evento que a gente vai ter em junho, o Despertar Empreendedor, primeiro grande evento presencial promovido pelo ICL. Os ingressos estão à venda com condições especiais para quem é aluno do ICL e também investidor mestre. Essas vagas estão se esgotando e o lote promocional fecha amanhã. Então, terça-feira, dia 30 de abril. A gente tem um recado do Edu justamente sobre isso. Vamos assistir, então. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Então é isso, o recado do Edu, para não perder o preço de primeiro lote, você tem que acessar despertar2024.com.br para garantir o seu ingresso e aí fica um precinho melhor, né? Então fica de olho, você que está querendo ir no Despertar Empreendedor. Posso falar uma coisa sobre o evento, Gabi? Por favor. É o primeiro evento presencial, grande evento presencial do ICL. Além do interesse pelo empreendedorismo, que eu imagino que muita gente vai por causa disso, né? Porque quer ouvir falar desse tema. Mas é a chance também da gente se encontrar. A comunidade se encontrar. Estaremos todos lá. É isso que eu ia dizer. Estaremos lá também. É claro que no nosso caso, não tanto para falar sobre o empreendedorismo, né, diretamente, vai ter muita gente convidada para falar sobre isso, mas para ter esse contato com a comunidade. Então, mesmo que você não pense em abrir uma loja e ter um empreendimento nesse momento, é a chance também de ir para a gente ter essa troca, né, presencial, que é tão difícil. Excelente, excelente, Rodrigo. Muito bom ponto para você trazer aqui. Mais um motivo.
Então, gente, vai ser no Espaço Vibra, em São Paulo, que é uma das maiores casas de show aqui do Brasil, entre os dias 14 e 16 de junho. Então, já anota aí na sua agenda e fica de olho. Ainda hoje, se você quer ir no Despertar, não pode perder esse preço de primeiro lote, porque amanhã já vai Amanhã virar. vira, amanhã muda. Exatamente, aí fica mais caro. Vamos fazer hoje, pessoal. Hoje, agora. Atividades que vão das 9 horas da manhã até as 8h30 da noite. Então, um evento grande com muita coisa, muito conteúdo pela frente. Isso aí. E, gente, então fechamos essa segunda-feira com louvor. Ainda tem muita coisa pela frente. Daqui a pouquinho. Coragem, a gente já como diz o Chiquinho. Coragem. Bem lembrado. Um beijo para o Chico Pinheiro. É isso. Um beijão, Chico. Vamos nessa, pessoal. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta, Leandro Demore. E a gente vai estar aqui a partir das 6 horas da noite também. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. E boa noite para você que nos acompanhou até agora. Até amanhã. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.